Graça e paz, meus amigos. Aqui é o Samuel Guimarães. Hoje a gente vai ler Gênesis 2, explicar. Esse texto fala muito da história da humanidade para nós que somos cristãos e ele é muito interessante. Então vamos lá. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que nele há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Esta é a história das origens, dos céus e da terra, do tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinham brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então o Senhor formou um fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam as árvores da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro que percorre o lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto, o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Alguém que lhe auxilie e corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esses lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando no lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse texto é fantástico para estudar. Fantástico mesmo. Porque ele é o começo de tudo, né? Para nós que somos cristãos, esse é o começo de tudo. Ele explica tudo. Tem todos os detalhes? Não. Não tem todos os detalhes. Até porque a Bíblia fala que se fosse para escrever tudo que Jesus... Olha, só entenda isso. Só Jesus fez. A gente não conseguiria. Porque não haveria livro. No fim do livro de João ele fala isso. Não caberia na Bíblia se fosse escrevesse todos os atos de Jesus. Imagina o começo da humanidade.
Então, a minha intenção é tentar explicar algumas dúvidas, alguns fatos importantes. Então, se você aí tem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu não falei aqui, depois você escreve um comentário aí e a gente conversa e a gente aprende um com o outro. Bom, o que é interessantíssimo nesse livro? Ele começa assim, a origem da humanidade. Eu tô lendo no NVI, tá? Logo no capítulo, no versículo 5, já começa assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivá-lo, o solo. O que eu vejo interessante nisso? A ciência foi feita por Deus. Interessante, né? A gente acredita que a ciência e a religião não se misturam. Em Gênesis está mostrando que Deus criou a ciência, Deus criou a natureza. Para você ver que não foi um passe de mágica, não foi uma coisa simples, porque Deus fez o processo, ele fez a ciência. Tipo assim, ele até colocou aqui, ó. A terra tava vazia, não tinha nenhuma planta. Por quê? Porque Deus não fez chover. Ou seja, Deus plantou para chover. Deus, entendeu? Ele foi criando os passos. Hoje a gente olha a ciência e fala assim, para isso existir precisava ter acontecido isso, e para isso existir acontece isso. E foi Deus que criou até essas etapas, tá, Deus? E a Bíblia fala sobre isso. Então a Bíblia ela é incrível porque ela abraça até a ciência. Vamos descer mais um pouquinho. E aí a gente entra uma coisa super interessante. No versículo 10 fala assim: e no Éden nasciam, que Deus plantou um jardim no meio um jardim para o homem viver, que era o jardim do Éden, que era um jardim incrível. E fala assim: e nascia um rio que regava o jardim e depois de dividir em 4. Desde criança eu tenho um pensamento, eu falo assim, Deus, cara, é muito fácil achar o Jardim do Éden. Por quê? Porque é só olhar. Porque o rio Eufrates, desses rios, eles falam 4 nomes: Pison, Ávila, Eufrates e o rio Tigre. E o rio Tigre e o rio Eufrates existem. Quer ver aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Vou caçar uma foto aqui. Bom, coloquei algumas fotos aí para vocês poderem entender mais ou menos. Para vocês pesquisar, se vocês quiserem pesquisar no Google, vocês vão entender melhor ainda o que eu tô te falando. Dá para você ver ter uma visão ampla. Se você seguir se você seguir a Bíblia, que fala que as nascentes do rio Eufrates, do rio Nilo, do rio Tigre, a nascente dela era onde ela nascia no Jardim do Éden. Então você vai chegar a um lugar que fica no Irão, que divisa com... Aqui, ó, até tô com o Google Earth aberto. Que ele é divisa com Kuwait. Também colado no Catar, nos Emirados Árabes. Aqui, ó, se você pegar o Google Earth, tem que colocar aqui, ó. Muito interessante, né? Aqui é o Irão. Aqui é o Kuwait. Aqui é o Emirados Árabes, o Catar, entendeu? Então aqui, ó, seria a ligação do rio Tigre. É que não dá pra ver, é melhor vocês olharem, né, na casa de vocês, mas aqui seria a ligação do rio Tigre com o rio Eufrates, seria realmente a nascente. E o que é mais de impressionante nisso tudo? Então, teoricamente, aqui então é o Jardim do Éden. Olha que interessante. O rio Tigre e o rio Eufrates, eles vão vindo daqui, os 4 rios, e eles se ligam aqui. Olha o tanto de água invadida. O mar entrou neste lugar. Tudo isso dá pra ver. Hoje a gente tem essa grande ferramenta que é o Google Earth, né? Dá pra ver tudo. Mas olha como o mar entrou. O mar Ártico, ele entrou para dentro do continente. Então, uma das hipóteses é que o Jardim do Éden foi inundado. Certo? Aí é lógico que eu tô falando numa questão teórica.
A Bíblia fala, alguns textos pra frente, a gente vai ver que a Bíblia fala que Deus colocou anjos para guardarem o Jardim do Éden. Então, mesmo se ele existisse, se ele estivesse aqui fisicamente, a gente não veria. Nós cremos nisso porque ele foi vedado ao homem. Mas olha que interessante. Então, se esse é a origem da humanidade, aqui ó, perto do Iraque, perto do Irão, perto dos Emirados Árabes, uma das teorias é que ele foi inundado. O Jardim do Éden estaria aqui, ó, no Golfo Pérsico, no Golfo Árabe, onde tem esse mar dentro do continente. Então, que nem eu tava falando, quando eu era criança, eu tinha esse pensamento na mente que me deixava assim, nossa, cara, então eu vou dar um jeito, um dia eu pego, subo o rio e vou achar o Jardim do Éden. Não, hoje a gente vê que o Jardim do Éden, ele foi escondido por Deus. Talvez de forma natural, como a gente falou antes, Deus usa a ciência. Ou talvez de forma realmente espiritual, não permitindo que a gente veja o Jardim do Éden. Então isso é muito interessante. Se você quiser olhar, tá aqui, ó. Você vai entrar no Google Earth, vai chegar e ver escreve Golfo Pérsico, tá? Eu vou colocar algumas fotos também aí no final pra você dar uma olhadinha. E vou colocar na descrição do vídeo, nessa parte do Google Earth. E você pesquisa que você vai entender. Que você vai. É porque se eu mostrar assim pra vocês é difícil de vocês verem. Mas vocês vão ver que a ligação do rio Tigre com o rio Eufrates, que é a nascente dele. Amém? Bom, e continuando o estudo do capítulo 2, como esse capítulo é rico, né? Como é impressionante como a gente passa reto e não percebe os detalhes. No capítulo 2, no versículo 17, fala assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Que interessante e que intrigante. Aí a gente cria aquele questionamento, né? Por que Deus, sendo bom, colocou uma árvore dentro do jardim que ia ser a tentação para o homem pecar? Se você me perguntar isso dessa forma, por quê? Eu vou te responder, não sei. É complicado, mas nem tudo a Bíblia deixa claro o motivo de Deus, e eu creio que Deus é soberano para não nos deixar claro esses motivos. Aí você pode até questionar, então você está fugindo do assunto. Não estou fugindo. Mas, olhando pelo lado da fé, tem coisas que a gente tem que crer que Deus tem o motivo dele, tem a opção dele. Eu sei que a gente tem muitos... Esse vídeo é um vídeo muito histórico, né? Pra gente entender o que está acontecendo. Mas eu tenho que ser sincero, até com você que não é cristão. Tem algumas coisas, por isso que a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Então tem algumas coisas que a gente não vai ter a resposta exata, mas... E Deus também não te limpou a barra dele. Ah, apareceu a árvore. Não, a Bíblia fala que Deus colocou a árvore lá. Porém, eu quero te mostrar o outro lado. Eu creio, pela Bíblia, lógico, lendo a Bíblia, que se Adão e Eva, a gente vai falar até isso em outro vídeo, que é em outro capítulo isso, tivessem se arrependido, Deus, a situação seria diferente. Eles não seriam expulsos do jardim. Por quê? Porque Deus deu a chance deles se arrependerem. Porque Deus perguntou, se eles não tivessem ficado jogando a culpa um pro outro, foi a mulher, foi a cobra, se eles tivessem, não, Deus, fui eu, que é isso que Deus espera de nós, fui eu, e se arrependessem, provavelmente estaríamos no jardim até hoje, estaríamos numa vida diferente. O grande erro, porque Deus não forçou o homem a pecar. Tava lá, mas Deus não... Até porque se ele forçasse a gente a não pecar, a gente seria um bando de robô. Não existiria o livre-arbítrio. Então, mas o que eu creio que Deus esperava de Adão e Eva naquele momento era um reconhecimento. Deus, eu errei. Mas era um amadurecimento, né? Mas eu me arrependo. E eu creio que Deus perdoaria e seria diferente a história. Bom, isso a gente vai falar em outro vídeo. Só falei porque realmente a gente não pode deixar de citar porque está no capítulo.
Então, beleza. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, beleza. No 18, o homem escolheu o rebanho. E o 25 a criação. Termina, o homem e a sua mulher vieram nus e não sentiam vergonha. Tá, perdão. No 23 diz assim: disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne, porque do homem foi tirada, né? A criação da mulher. Isso as mulheres podem se orgulhar, porque ela é importante. Elas são importantes. Porque a Bíblia fala, então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem fique só. Criarei para ele uma companheira. Então, desde a humanidade, tirando a questão do pecado, tirando o que a gente vai olhar para frente da mulher, do jugo, não é um jugo, mas da obrigação que Deus colocou sobre a mulher, sobre a submissão, que a gente vai falar no próximo capítulo, como é importante o valor da mulher. Deus deixou claro desde quando ela foi criada, que olha, o homem sozinho é algo triste, é algo incompleto. Então a mulher veio para completar o homem. E é isso que Deus mostra pra gente nesse capítulo. A mulher veio para completar, veio para mostrar que estar aqui, o homem só é vão, é incompleto, mas quando a mulher chega, o homem começa a se sentir perfeito, se sentir completo. Amém? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, esse capítulo, muito interessante mesmo. Deixem aí seus comentários, curte aí, inscreve no canal, que a gente vai estar falando sobre muitas coisas, sobre livros, cristãos e não cristãos, sobre a Bíblia, e estudando essas situações, essas coisas que chamam a nossa atenção. Beleza? Tamo junto, é nóis!